Vamos lá, acho que a gente pode já começar, né? Em respeito a quem já entrou, né, pontualmente. Então é sempre bom contar com a audiência de todos. Então vamos lá. Olá a todos, eu sou o Leandro Luiz, do Panorama Farmacêutico, e sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do nosso Quartas de Conhecimento, um webinar, um treinamento dedicado a você, gestor de farmácia, e que traz uma série de especialistas de renome com dicas e conselhos importantes sobre áreas nevrálgicas para a operação do seu PDV ou da sua rede. E assistência farmacêutica sabemos bem que é um serviço potencial, mas a grande questão é como transformar essa operação em algo realmente rentável para a sua farmácia. É por isso que a gente está aqui com o Carlos Rosauro. Ele é head comercial de varejo da Interplayers, tem 32 anos de experiência profissional, dos quais 17 no Canal Farma. Ele tem especialização em estruturação, recrutamento e liderança de equipe de vendas. E ele não é bom a gente frisar, né, ele não está aqui para trazer conhecimento clínico, né, e informações sobre o âmbito regulatório. O que ele traz para a gente aqui é informação prática sobre como, de fato, os serviços clínicos, os serviços farmacêuticos podem se transformar numa vertical de negócios realmente rentável para a sua empresa. Acho que ele vem trazer muitos bons conselhos e é sempre a angústia de todos é por onde começar. Então, ele humildemente vai trazer um pouco das suas dicas aqui para engrandecer o conhecimento de todos. Quero, antes de mais nada, além de agradecer a audiência, reforçar aqui o link da sessão dos especialistas, estou colocando aqui no chat. Vocês podem curtir e acompanhar peritos das mais diferentes áreas: assistência farmacêutica, automação, farmácia popular, gestão, liderança, logística reversa, que também teremos na semana que vem um treinamento bacana para vocês, e PBM. Então, tem muitas áreas interessantes, né, que realmente eh, vão fazer a diferença para o seu negócio, fazem e farão a diferença, e não será diferente com a assistência farmacêutica. Só para reforçar, o Carlos vai fazer a apresentação. Podem ir mandando perguntas aqui no chat, a gente vai acompanhando, administrando, mas ao final a gente também vai abrir espaço para que vocês levantem suas dúvidas no chat e a gente bate um papo aqui bacana com o Rosauro para aterrissar um pouquinho sobre o conteúdo que ele apresentou. Carlos, vou deixar contigo agora a palavra. Obrigado mais uma vez a todos e obrigado você por dividir esse tempo e sua experiência conosco. É isso, obrigado a oportunidade aí. Deixa eu só começar a colocar aqui a minha apresentação na tela, para a gente já, o pessoal, não perder tempo aí, né? Tá aparecendo já direitinho? Pode seguir. Então tá, vamos lá. Bom, a ideia aqui é nós fazemos um bate-papo bem bacana aqui a respeito desse tema, que é um tema bem quente no momento, essa questão dos serviços clínicos, né? E entendam assim, isso envolve aí o fortalecimento do papel das farmácias para que elas possam ofertar cuidados para a saúde da população brasileira, além da questão da dispensação normal dos medicamentos, né? A gente vem acompanhando ao longo dos anos aí, principalmente agora do histórico mais recente, que farmácias aí que emergem aí no mercado como verdadeiros hubs de saúde, né? E que já entenderam aí o seu papel dentro de todo esse ecossistema que envolve a área de saúde e bem-estar. A gente sempre vê isso quando uma farmácia decide ir por esse caminho de começar a prestar esse tipo de serviço como um grande passo, né? Porque isso é uma conquista importante que a gente tem que pensar para na saúde pública brasileira, né? Facilitando o acesso dos pacientes à saúde. Então vamos lá, eu vou começar aqui, eu vou dar uma passada muito rapidinho, só para contextualizar para vocês que é Interplayers, né? Que eu vou falar um pouco da Clinicar, que é um dos nossos braços aqui dentro, mas a Interplayers hoje ela é um grande hub, que a gente chama em um hub de saúde e bem-estar, que atua em várias frentes dentro desse segmento de área de saúde e bem-estar. Então, nós temos soluções hoje rodando dentro do próprio governo, pacientes, indústrias, distribuidores, farmácias, médicos, clínicas, hospitais, operadores de saúde. E a gente atuando nesse segmento, eu acho que o nosso propósito, que eu gosto de deixar sempre bem claro, é justamente fazer isso que eu estou fazendo aqui. É trabalhar em prol da integração de todos esses players, para que todos esses players interajam
de uma forma eficiente, né? E principalmente quando a gente fala de varejo, é desmistificar temas como o que nós vamos falar aqui hoje para o varejo, que a gente vive num mercado em ebulição constante, surge muita novidade, aí tem inteligência artificial, tem serviços clínicos, tem PBM, tem isso, tem aquilo, e às vezes o dono da farmácia se vê no meio de tanta informação e ele não tem um canal onde ele consiga buscar esclarecimento e conhecimento sobre essas novidades. Então, um dos papéis nossos aqui dentro desse trabalho é justamente fazer isso aqui, que é a gente desmistificar os assuntos, tá? Então, vamos adiante aqui. Eu não vou entrar em detalhes também, porque a gente tem um tempo aqui escasso, mas assim, a Interplayers ela tem um ecossistema muito forte, muito robusto, né? Eu gosto sempre de destacar, quando a gente fala de números, né? A gente tem hoje mais de 73 mil farmácias integradas dentro das soluções da Interplayers. Para vocês terem uma ideia, são mais de 650 centros de distribuição. E eu queria dar um destaque especial para essa parte que envolve aqui os hubs, o hub de parceiros, que a Interplayers tem ela tem uma preocupação muito grande com a segurança de dados, de tudo que nós trafegamos, e com a estabilidade disso, da nossa operação, né? Então, assim, hoje, quando a gente fala das nossas soluções, elas rodam em praticamente quase todos os municípios brasileiros, mesmo aqueles mais longínquos, e quando a gente se propõe a integrar, por exemplo, um varejo dentro de todo esse ecossistema, independente da localização que ele esteja, e fazer com que esse varejo consiga operar a nossa solução de forma eficiente, é uma responsabilidade grande, né? Então, isso eu gosto sempre de reforçar que são valores muito sagrados para a Interplayers, essa questão de cibersegurança, essa questão de proteção de dados e essa questão de estabilidade de plataforma, tá? A Interplayers ela se divide em cinco grandes, que a gente chama aqui internamente de UENs, que são unidades de negócio. Aqui eu não vou entrar no detalhe de cada uma aqui também, mas assim entendam, várias dessas UENs têm soluções que vocês, os senhores donos de farmácia, já conhecem, que é o caso aqui do Farmalink, a própria Ponto Extra, que é um braço nosso onde a gente terceiriza forças de vendas para a indústria, o Portal da Drogaria, que vocês conhecem também. Aí nós temos aqui a Clinicar, que nós vamos falar hoje, o Health, que é a nossa parte de convênios. Então, tem uma parte que envolve toda a saúde suplementar, controle de todo o nosso data lake e análise de dados. Então, a Interpress tem uma estrutura bem robusta e muito bem segmentada para conseguir fazer uma gestão bem eficiente de todos esses canais. Quando a gente olha essa UEM Health, que é a unidade de negócio que cuida de soluções direcionadas principalmente a paciente, a gente tem uma dessas soluções, é a Vitale, que é o que cuida do nosso, que a gente chama aqui de PSP, que é o Programa de Suporte ao Paciente. Então, a gente faz um trabalho voltado para algumas indústrias que têm produtos, por exemplo, em PBMs, mas que necessitam de um acompanhamento, por exemplo, numa situação de deshospitalização. Então, quando o paciente sai do hospital, a Vitale faz esse trabalho com pessoas, com enfermeiros capacitados para fazer esse trabalho e trabalha isso em nome da indústria. Nós temos também a Conecta Médico, que é a nossa solução de telesaúde, que eu vou falar bem brevemente logo adiante, né? Nós temos uma outra solução voltada para essa questão de início de tratamento de pacientes, Teu Health, que é a nossa plataforma de convênios, né? E a Clinicar, que é o nosso tema principal aqui de hoje. Antes de entrar no tema aí que envolve a Clinicar, eu queria fazer um exercício com vocês aqui, porque assim, aqui na Interpresa, a gente tem o costume de viajar bastante, visitar bastante varejo. Então, assim, eu particularmente, né, e o meu time que trabalha dentro do Portal da Drogaria, a gente faz um trabalho muito forte disso, de proximidade com as farmácias, de entender as dores e necessidades delas. Então, quando a gente olha o mercado, a gente consegue identificar de forma bem clara três perfis de farmácias que existem no mercado hoje. Eu queria dividir isso com vocês um pouquinho para aquecer o nosso tema aqui. O primeiro perfil de farmácia é aquilo que a gente chama aqui internamente de farmácia transacional. É aquela farmácia que está focada muito na questão de preço, né? Quer dizer, a questão de comoditização. Ela vende aquela mesma caixinha de dipirona de 5,99, 9,99 lá, que o concorrente dele vende. Ele trabalha muito focado no desconto, a visualização dele na frente da loja, toda a chamada dele sempre está, o apelo principal dele
é a questão do desconto e preço, né? Essa farmácia geralmente ela não atende programas de pacientes, por exemplo, né? Então com isso ela tem uma dificuldade grande de reter pacientes, de fidelizar. E o farmacêutico nesse perfil de farmácia ele é geralmente tratado como um simples responsável técnico. Ele faz aquele trabalho trivial ali que tem que fazer para poder manter a farmácia operando. Aí a gente identifica no mercado também um segundo perfil de farmácia na sequência, que é o que a gente chama aqui de farmácia transacional. Essa farmácia ela já tem um perfil um pouco diferente porque ela já entende aquela questão que envolve ali o conceito de farmácia da comunidade, que geralmente são farmácias que têm uma história já de determinado lugar, um bairro ou uma cidade, né? Então, ela já tem um foco, um trabalho importante já em acolhimento, de atender bem o consumidor. Ela presta uma boa assistência para os clientes dela, e ela faz o atendimento, por exemplo, já de programas de pacientes, ao contrário da anterior, né? Ou seja, ela já tem um trabalho aqui mais focado nessa questão de bem-estar e acolhimento do consumidor. Ela já não tem o foco dela principal direcionado só para preço e desconto. E aí a gente identifica já hoje um terceiro nível de farmácia, que é o que a gente chama aqui de farmácia hub de saúde. Essa farmácia, ela se posiciona no mercado como um grande centro de saúde e bem-estar, então ela se projeta dentro do mercado como um ator dentro desse ecossistema que é ativo, ele passa para o consumidor de forma como é que eu vou dizer, empírica, assim, a questão de que ela faz parte de um ecossistema de saúde, que muitas vezes eu sempre digo que a farmácia, dentro de todo o conceito desse ecossistema, que começa lá no médico, que faz a prescrição do medicamento, e aí o consumidor vai pegar essa receita, chega lá no balcão e vai fazer a compra do produto. A farmácia eu sempre considero o ponto mais importante de toda essa cadeia, porque ela é ali que a coisa realmente acontece, né? Onde o consumidor espera ser bem atendido, receber um sorriso lá do balconista no momento do atendimento, é onde vai ocorrer a dispensação da caixinha do remédio, mas também a orientação de como esse paciente tem que ser medicado, como é que ele tem que ser tratado, né? Então existe uma preocupação muito grande com essa questão que envolve toda essa gestão de atendimento, a farmácia treina, capacita as pessoas, existe uma preocupação genuína com relação a essa questão da jornada do consumidor, entende? Ela para analisar como é que eu estou atendendo esse consumidor desde o momento que ele bota o pé dentro da minha loja até o momento que ele paga e vai embora, se isso está sendo uma jornada legal, se está sendo um momento, digamos, agradável para uma pessoa que muitas vezes está tendo uma dor e não está num momento muito feliz ali da saúde dela, né? E aqui aí o farmacêutico já passa a ser um protagonista dentro do negócio. O farmacêutico é uma pessoa realmente ativa dentro da operação da farmácia. Ele está ali junto com o balconista, conversando, orientando, dando dica, prestando o esclarecimento para o consumidor, usando o jalequinho branco dele com o nome, que aquilo ali tem um posicionamento muito grande, muito importante ali como autoridade de saúde naquele momento, ali que às vezes a pessoa que é o consumidor precisa disso, né? Aí aqui os PBMs, por exemplo, já são um pilar estratégico, né? São importantes. E essas farmácias hoje já estão trabalhando de uma forma já muitas vezes inicial ainda, mas já avançando nessa questão de serviços clínicos e vacinas, tá? Então, assim, isso é um exercício inicial que eu queria pedir para vocês sempre pensarem nisso. Quando vocês olham o estabelecimento de saúde de vocês como se fosse um consumidor, ele olha para esse estabelecimento, ele entende esse estabelecimento, essa farmácia, com uma carinha de um lugar que, quando eu estou com uma doença, alguma coisa, a primeira coisa que me vem na cabeça aí nessa farmácia procurar um aconselhamento, conversar com um farmacêutico, comprar o meu medicamento, ou eu sou simplesmente me posiciono como aquela farmácia tradicional ali, que eu sou uma loja de dispensação de caixinha de remédio, ou seja, eu compro e vendo, compro e vendo, compro e vendo, eu não tenho uma atenção muitas vezes diferenciada para essa questão que envolve o acolhimento do consumidor. Isso é bem importante, tá, gente? E aí vamos lá, então vamos entrar no assunto da clinicar aqui, pensando nessa questão do entendimento do perfil da farmácia, que eu entendo que os senhores aqui querem atingir, que é essa questão do conceito de farmácia hub de saúde.
A Clinicar hoje ela é uma plataforma, né, de solução completa de serviços de saúde e tal, onde a farmácia pode realizar exames rápidos e vacinas, tudo de forma regularizada, seguindo os critérios aí de Anvisa, de CRF, tudo direitinho, né, para que ela se torne hub de saúde, tá? A Clinicar hoje ela se divide em quatro grandes partes, assim, vamos dizer, né? A gente tem uma unidade de negócio da Clinicar, é a Clinicar Plataforma, que ela trata toda essa questão de software de gestão da clínica e cuida dessa questão de prontuário de paciente. Então, ela cuida de toda essa parte burocrática, garante para a farmácia uma segurança grande da condução desse processo, para que você não tenha que criar nada do zero, se incomodar, às vezes, por um tema que você não domina bem. Ela tem a tecnologia, a expertise necessária para isso. Aí depois você tem a Clinicar Laboratório, que é o nosso laboratório de análises clínicas, né, que presta serviço tipo 3 aqui, que é o laboratório que dá apoio e ratifica todos os exames que são realizados nas farmácias diariamente, que fazem parte já da Clinicar. Nós temos também a Clinicar University, que é a nossa plataforma educacional, que dá toda a questão de apoio farmacêutico, clínico, para farmacêuticos, balconistas, gestores de farmácia, tudo isso com conteúdo vasto que eu vou mostrar um pouquinho depois para a farmácia consumir e trabalhar de uma forma segura com relação a essa questão dos serviços clínicos. E a Clinicar Serviços de Saúde, que são serviços ao paciente, o marketplace de serviços de saúde que a gente entrega também no mercado, tá? Bom, é importante destacar, né, que a Clinicar ela segue todas as exigências regulatórias aí definidas pela Anvisa. Os nossos exames que a gente presta aí junto ao varejo são todos laudados. Todos os nossos serviços são documentados, como está escrito e tudo direitinho, detalhado, né? Eles são documentados para garantir a rastreabilidade disso, que isso é um ponto muito importante quando você presta esse tipo de serviço de apoio à saúde, né? E vale destacar aqui, né, que a Clinicar hoje ela é a maior plataforma de registro de serviços de farmácias do mundo, tá? Em termos de volume de serviços dentro de farmácias. Então isso é uma responsabilidade para nós muito grande. Para vocês terem uma ideia, no período da pandemia, só a Clinicar sozinha, junto com a sua rede credenciada de farmácias que operava já o sistema nosso naquela oportunidade, realizou mais de 23 milhões de testes de Covid. Então, vocês imaginem assim a quantidade de, posso dizer, de vidas que a gente ajudou a salvar num momento de saúde bastante complicado para a população aí, tá, gente? E aí, falando um pouquinho de grandes números, né? Hoje nós temos aí mais de 17 mil farmácias que operam aí com consultórios ativos com os serviços nossos. Nós estamos presentes aí em mais de 1.570 cidades com a Clinicar, isso em todos os estados do Brasil, inclusive Distrito Federal. São mais de 74 mil profissionais de saúde que estão atendendo hoje utilizando a plataforma da Clinicar e treinados e capacitados para operar essa plataforma. São mais de 54 milhões de atendimentos realizados, né, e pacientes impactados também dentro desses nossos serviços, e são mais de 5 bilhões de reais de faturamento acumulado com venda de serviços nesse período, tá? Então, isso mostra a robustez de tudo que a gente faz aqui dentro com relação a isso, né? Um ponto importante também é, reforçando essa questão da qualidade da entrega, né, que eu falei, a gente tem um cuidado muito grande com essa questão de, principalmente o que envolve isso aqui, a questão de protocolos e os POPs, né, que a gente chama, que são os processos operacionais, né? A gente tem isso hoje tudo pronto, tudo laudado, tudo auditado, inclusive, né? Isso tudo para dar segurança para vocês em toda essa operação, para que vocês simplesmente entrem com espaço e com a vontade de trabalhar, e a Clinicar vai prover vocês de todas as informações e toda a estrutura necessária para fazer esse trabalho junto aos consumidores, tá? Vamos falar um pouquinho de dados de mercado e saúde, só resgatar aqui um pouquinho do histórico do que veio acontecendo, que eu acho que isso aqui é importante trazer para vocês, de como é que veio ao longo dos anos essa questão da transformação da jornada da farmácia brasileira, né?
Tudo começou lá em 2009, né, quando houve essa questão da RDC 44, que tratou essa questão de boas práticas das farmácias. Aí, 4 anos depois, em 2013, a gente teve um marco legal, né, que foi a aprovação dessa Lei 13.021, que é a que entendeu que a farmácia ela é uma unidade de prestação de serviços de assistência farmacêutica e assistência à saúde. Isso foi bastante transformador na época, mas ainda não foi o que era necessário para chegar no ponto que a gente chegou hoje, né? Ao longo dos anos, a gente foi tendo aí várias questões aí de evolução com relação às tratativas desse tema, e mais um marco importante aqui que a gente teve aqui, que convém registrar, foi essa RDC 197 de 2017 aqui, que foi junto com essa resolução do Conselho Federal de Farmácia, que tratou da questão de liberação da farmácia para a realização de vacinas. Isso foi um primeiro ponto já bastante transformador dentro de todo esse contexto de serviços clínicos de saúde. Depois, em 2020, durante a pandemia, nós tivemos uma aceleração bem forte nessa questão que envolveu alguns entraves com relação a essa questão de serviços clínicos e assistência dentro do ambiente farmacêutico. Houve um entendimento rápido no momento de que havia necessidade da farmácia apoiar o acolhimento e o levantamento, identificação, testes, tudo com a população para ajudar no tratamento do Covid, né? E com isso, mais recentemente, agora a gente teve algumas resoluções do Conselho Federal de Farmácia importantes aqui no ano 2022 e agora mais recentemente essa RDC 786 e a 824 de 2023 que tratam da questão de exames rápidos para rastreio de novas doenças, tá? Então entendam assim que isso é um processo que ainda continua em evolução. Acho que isso mostra também por parte tanto de Anvisa quanto CFF uma preocupação muito grande e uma seriedade muito importante nas tratativas disso, e como isso é um processo que está sempre em evolução, é importante que os senhores tenham sempre como parceiro para conduzir esse trabalho de implantação dos serviços clínicos na farmácia de vocês, alguém que tenha o domínio e tenha o conhecimento necessário e esteja sempre atualizado também com relação a essas normativas, tá? Hoje, o Brasil, né, são 92 mil farmácias, né? A farmácia hoje é um estabelecimento que tem a maior capilaridade de atendimento dentro do Brasil na área de saúde. Hoje nós podemos falar que nós temos no Brasil o dobro de farmácias do que o número de postos de saúde do SUS. Então, entendam assim a qualificação da saúde do Brasil, a melhoria do atendimento de saúde no Brasil, invariavelmente ele vai ter que passar em algum momento pela farmácia, e aí por isso que tem um ponto importante de uma movimentação dos órgãos reguladores aqui de ir aos poucos entendendo e liberando isso, porque a farmácia ela pode prestar um serviço muito melhor para a população em termos de qualidade de saúde do que simplesmente dispensar caixinhas de remédio, né? Então, assim, eu trouxe aqui para os senhores para vocês entenderem o quanto é importante vocês estarem ligados nesse tipo de oportunidade, porque existe uma oportunidade bem grande de crescimento de vendas e de faturamento aqui dentro, tá? Quando a gente olha esse mapa de calor aqui, olha que interessante, né? Aqui no mapa da esquerda, a gente tem um mapa de calor dos postos de atendimento de saúde, da UBS, né? Então, olha só que interessante, né? A gente pode ver que ele tem o mapa é bem clarinho, o atendimento das unidades básicas de saúde está concentrado muito em cidades e áreas metropolitanas, enquanto farmácias, no caso dos senhores aqui, a gente vai perceber que as farmácias estão espalhadas pelo Brasil inteiro, né? Então, enquanto a gente tem um posto de UBS para cada 5.300 habitantes, nós temos uma farmácia para cada 2.200 habitantes, né? Então, isso mostra-se o quanto a farmácia ela é importante dentro desse contexto que eu estou falando para de vocês, de trazer saúde para a população brasileira. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui também, mas assim, vocês todo mundo sabe que o número de farmácias do Brasil quase que dobrou aqui nos últimos 10 anos aqui, né? Quando a gente fala da operação de farmácias, a gente tem um entendimento dessa questão
que as margens são baixas, mesmo em grandes redes, como é o caso, e aqui são casos números que estão divulgados na imprensa, não é novidade para ninguém, mas mesmo em grandes redes, vocês podem ver que percentualmente a margem que a farmácia, na última linha, ela deixa, ela é baixa, né? Tem muita gente que se ilude, olha o mercado farmacêutico, acha que a margem é alta e não é, vocês melhores do que a gente sabem disso, né? E a gente tem também uma questão importante a registrar aqui nesse momento, que é a questão da mudança do perfil do consumidor. Cada vez mais a gente vê uma migração das vendas de medicamento para os canais digitais, e hoje nós temos redes aí como a Raia Drogasil, a Panvel lá no sul, tudo já passaram de 20% aí da questão de volume de vendas deles através de canais digitais. Tem redes aí já chegando perto de 25 hoje, tá? Então isso é muito importante, a gente entender esse contexto também, para a gente entender o direcionamento que a gente tem que dar com relação aos serviços de saúde. Tem um dado interessante que eu trouxe aqui para vocês também, que envolve essa questão de perfil de população de cidade versus o perfil de farmácias. Então, enquanto em cidades, em grandes áreas metropolitanas com mais de 1 milhão de habitantes, 76% das farmácias são redes, quando a gente vai na outra ponta aqui do gráfico, a gente vai ver em farmácias, em cidades, por exemplo, com menos de 20 mil habitantes, com até 20 mil habitantes, as grandes redes representam 9%. 55% das farmácias nesse perfil de cidade são farmácias de associativismo e 36% são farmácias independentes. Então, isso mostra quando a gente desce abaixo aí de 100 mil habitantes, vai para a esquerda aqui do nosso gráfico, a gente vai perceber que existe uma predominância bem forte das farmácias com perfis parecidos com o nosso aqui que nós estamos conversando aqui hoje. Ou seja, existe uma oportunidade importante da gente utilizar as farmácias independentes associativistas como grandes alavancadores, né, dessa questão que envolve a disponibilidade de serviços clínicos para as farmácias, tá? Para o consumidor. E aí também, olha só que interessante, né? Quando a gente fala desse tema também voltado para essa questão que envolve serviços clínicos, é importante registrar que quando a gente fala isso, não se preocupe, a gente não vê que não está saindo do zero, né? Hoje nós temos mais de 42 mil farmácias no Brasil que já tem de alguma forma sala de serviços, e aqui eu não estou falando de grandes redes, né? Aqui, se a gente for olhar salas de grandes redes, nós vamos tirar aqui 10 mil farmácias, ou seja, tem 32 mil salas de serviços que não são de grandes redes, que estão aí de alguma forma já praticamente aptas e prontas para começar a trabalhar essa questão de serviços clínicos. E aí, olhando dentro dessa questão das dores ainda do ecossistema de saúde, né, é importante também sempre relembrar para vocês, né, que os custos, né, de saúde no Brasil, quando a gente vai para a questão de operadoras de saúde, planos de saúde e serviços particulares também, o processo usual hoje que envolve ali o paciente no hospital, vai no médico, vai no laboratório, isso é extremamente caro, enquanto a gente pode oferecer para esse mesmo consumidor uma jornada com custo bem menor, onde a farmácia, com mais o farmacêutico, e aí um atendimento, por exemplo, via telesaúde, de você conseguir resolver boa parte dos atendimentos necessários, né? Olha só, quando conectados, né, 85% dos atendimentos primários de saúde privada poderiam ser resolvidos em estabelecimento com farmácia, com custo até 5 vezes inferior. Então, isso mostra que existe uma oportunidade, é mais um ponto aqui que reforça que existe uma oportunidade muito grande para as farmácias de participarem disso daqui e ajudar a desobstruir fila, por exemplo, de atendimento de SUS, né? Tem um ponto aqui que isso aqui também, acho que vocês já viram várias vezes também, que é essa questão do bônus demográfico, né? Nós temos uma população no Brasil que ela vem envelhecendo de forma acelerada, né? Então, assim, a qualidade de saúde hoje, a própria medicação, tudo, né? Saneamento, tudo vem fazendo com que as pessoas vivam um período maior. Então, existe uma expectativa que em 2043, que não é tão longe assim, jamais 1/4 da nossa população vai ser superior a 60 anos. Então, isso mostra que lá na frente tem uma oportunidade gigante com relação a serviços clínicos também.
E aí tem uma questão aqui olha que interessante, né? Quando a gente olha aqui por faixas etárias, né, a gente vai perceber que existe uma crescente incidência de doenças crônicas conforme a idade das pessoas avançam, né? Então, quando a gente fala de pessoas com idade superior a 64 anos, 79% dessas pessoas já têm algum tipo de doença crônica, né? E quando a gente fala de mortalidade, né? Então, conforme o avanço do tempo aqui também, olha só, né? Então a gente tem aqui os gráficos aqui de vários tipos de patologias, de doenças aqui tudo, né? São todos eles bem verticalizados, vamos dizer assim, né? Então, infarto agudo do miocárdio, AVC, doenças pulmonares, né? Então, tudo isso são doenças que acabam, né, muitas vezes, provocando a morte da pessoa e, com o passar do tempo, se não tem tratamento, não tem, né, pode levar ao óbito, né? E assim, né, as doenças crônicas não transmissíveis são grandes desafios da atualidade, né? Então, 52% dos brasileiros hoje afirma ter pelo menos uma doença crônica, né? E 74% das mortes que ocorrem no Brasil hoje são mortes atribuídas a doenças crônicas, tá? Dentro desse contexto de tudo isso que eu mostrei para vocês, então, vamos falar um pouquinho a respeito de serviços então de saúde, falar o que a Clinicar faz. A Clinicar hoje, podemos dizer que ela atende em 6 grandes categorias. E a categoria que envolve consultas prestadas pelo farmacêutico dentro da loja, os procedimentos, né, que são a aferição de pressão e uma série de outros aí, e os exames rápidos, que vocês podem disponibilizar também, há alguns tipos de check-up que são hoje bem presentes no ambiente de farmácia, vacinas e os serviços de telesaúde também, tá? Quando a gente fala desses serviços de saúde, é importante destacar que a farmácia não precisa, quando a gente pensa assim, pô, mas eu não tenho nem aquele armário refrigerado lá, por exemplo, para atender vacinas, né? Mas você pode começar, a gente tem um entendimento aqui que todo o processo ele pode começar com serviços básicos, né? Que envolve essa parte de consultas, de procedimentos de check-ups. Depois você pode avançar para serviços intermediários que envolvem alguns tipos de exames rápidos básicos, até para serviços mais avançados, que envolve alguns tipos de exames já mais avançados, com alguns tipos de equipamento que a farmácia precisa adquirir, a questão de vacinas, né, inovações e tal, e a parte de telesaúde também, tá? Então, assim, querendo entrar nesse segmento, de alguma forma você vai encontrar onde você se enquadrar aqui, de que forma você pode iniciar o seu trabalho nesse quesito. É importante destacar também que quando você vai entrar nesse mercado de serviços clínicos, é importante que o KNAI da farmácia de vocês esteja adequado para poder prestar esse tipo de serviço. Eu diria que isso aqui é uma prioridade, é o primeiro ponto que você tem que avaliar, né? Então vocês têm aqui o KNAI, né? Por exemplo, que a farmácia tem que ter para prestar esses serviços de análises clínicas. Tem o outro KNAI aqui que envolve essa questão de vacinas, né? Serviços de vacinação. E tem esse outro KNAI aqui que já pega a parte de consultas e procedimentos, que daí também é diferente, né? Então, para todos os serviços são necessários, né? Que é a questão de licença sanitária, né? A sala de serviços dimensionada, que eu vou falar um pouquinho disso logo a seguir. O farmacêutico, o pessoal tem que estar treinado, né? A certidão de regularidade de CRF tem que estar atualizada. Os POPs e manuais para serviços tem que estar tudo ok, e aí a Clinicar também fornece isso para vocês. A parte de sistema de registro, prontuário, sistema de gerenciamento, supervisão laboratorial, habilitação para vacinação, tudo isso, todos esses pontos que eu estou falando para vocês, a Clinicar tem como assessorá-los e orientá-los e muito disso aqui a gente tem pronto para que vocês possam fazer a operação, tá? Quando a gente fala de áreas de serviço de saúde, aqui, só para ilustrar para vocês, ó, quando a gente fala de exames rápidos, nós estamos falando aí uma área em torno de 3,4 a 4 metros quadrados, um enxoval para exames, nós tem que ter, né? Supervisão, sistema de gerenciamento e qualidade, e para serviços de média complexidade, aqui no caso, né? Quando a farmácia resolve evoluir para a parte de vacinas, ela já tem que ter uma área um pouquinho maior, 6 metros quadrados, tem que ter aquela câmara de vacina que eu falei para vocês, maca, enxoval de vacinas, né? Aí já estamos falando aqui de serviços já de média e alta com alta complexidade, né?
E aqui, quando se for essa parte que envolve consultas e procedimentos, aqui a área também, em torno de 3,4 a 4 metros, salas injetáveis 2.0, aqui já são serviços de baixa complexidade, tá? Então, para tudo isso também, a Clinicar tem condição de orientar vocês, olhar o espaço que vocês têm, ela inclusive tem condição de fazer a planta baixa com a orientação de cada móvel e cada equipamento onde tem que estar instalado para vocês fazerem esse tipo de atendimento. Então, eu posso tranquilizá-los que a gente tem toda a expertise necessária e consultiva para apoiá-los nessa questão do início dos serviços clínicos, tá? E aí, olha que interessante, aqui acho que é a parte mais legal da conversa aqui, né? Quando a gente fala de serviços de saúde, nós estamos falando de serviços, né, itens aí que a gente pode prestar dentro da nossa farmácia com uma margem muito interessante, né? Lembra que eu mostrei para vocês agora há pouco ali a questão da margem, né? Que inclusive em grandes redes também ela é hoje percentualmente ela é baixa. Então, quando a gente fala de serviços de exames rápidos, por exemplo, nós estamos falando de alguns tipos de serviços e procedimentos aqui que o markup oscila entre 2,8 a 8, ou seja, né, uma margem de 280 a 800%, dependendo do tipo de serviço. Isso, poxa, isso aqui ajuda demais aqui na construção do resultado e da rentabilidade da farmácia de vocês. Se vocês resolverem, por exemplo, no futuro, depois migrar para essa parte que envolve vacinas, né? Nós estamos falando aqui de ticket médio aqui em torno de R$ 240. Um ticket médio de farmácia, hoje, pelo que eu vejo aí, é em torno aí de 40, R$ 50. Às vezes tem gente que tem até menos um pouquinho. Então, isso é muito, muito interessante. Veja que tem ranges aqui de até R$ 4.000 de vacinas, dependendo da complexidade da vacina que a pessoa vai tomar, né? Quando a gente fala dessa parte de consultas e procedimentos, aqui é onde tem a maior parte de demanda, né? E aqui onde vai gerar mais tráfego dentro da loja de vocês, vai gerar mais procura, porque são procedimentos, coisas mais simples. Então, aqui hoje, se você por exemplo, cria, né, pacotes, né, de check-up, juntando um ou dois serviços ali que a pessoa compra um combinho para ir na loja, fazer o exame ou utilizar o serviço, você pode ter um ticket médio só nesse tipo de situação aqui em torno de R$ 69,90. Segundo aí o pessoal nosso pode orientar vocês com relação à condução de uma forma legal, né, de precificar isso no serviço de vocês, mas pode olhar aqui, ó, tem um range aqui que a gente vê farmácias que conseguem, por exemplo, receber até R$ 300 por alguns tipos de procedimentos e consultas aqui dentro, tá? Ou seja, assim, isso aqui é desafiador, a gente sabe, porque isso sai daquela questão daquele trabalho tradicional de vender caixinha de remédio, mas isso traz um ganho para vocês, além da questão de visibilidade, de fidelização do consumidor, traz uma rentabilidade muito interessante para o negócio de vocês, e a gente pode falar isso aqui com conhecimento de causa. Tem muita farmácia independente associativista dentro do Brasil ganhando dinheiro só nessa questão que envolve serviços clínicos, tá? E aí aqui quando a gente fala que essa questão de procedimentos aqui, né, a gente tem aqui alguns tipos de serviços e procedimentos mais simples aqui, que eu não vou entrar no detalhe aqui, porque depois vocês podem consultar lá o anuário da Clinicar, lá que tem todas essas informações direitinho, nós estamos com o tempo já meio estourado aqui. Então, quando a gente fala aqui de consultas anamnese, são mais de 100 consultas anamneses também, tem de tudo que vocês podem imaginar aqui, tudo isso aqui com treinamento para capacitar o pessoal de vocês para poder fazer esse tipo de atendimento, de consulta. A parte de telesaúde também, né? Nós temos hoje muita gente já operando isso aqui direitinho, orientando o consumidor como é que ele pode fazer o atendimento da saúde, sendo amparado pelo farmacêutico nesse momento aqui, que é um momento importante. Aqui nós não estamos falando de substituir o trabalho do médico, né? Aqui nós estamos falando de a pessoa, às vezes, diante de uma necessidade urgente e premente, de tudo, ela pode fazer o acesso ao serviço de saúde dentro do ambiente da farmácia, utilizando o celular dela ou algum equipamento que tenha lá dentro, sob supervisão e acompanhamento do farmacêutico, que isso é muito bacana também. Quando a gente fala da parte de exames rápidos aqui, então tem um monte de serviços ligados a essa parte de
triagem, né, acompanhamento, a parte de saúde de homem e mulher. Eu não tenho tempo também de entrar no detalhe aqui, peço desculpa para vocês, tá? A parte de vacinas também, tem um monte de vacina, né? Então, assim, essa parte de vacina, por exemplo, tem vacinas aqui que elas só são vacinas sempre que estão só disponíveis no sistema privado de saúde. Então, quando você pegar, por exemplo, aqui uma vacina, por exemplo, de herpes zoster, isso aqui só vai ter na farmácia de vocês, se vocês tiverem habilitados para fazer o atendimento e a aplicação dessa vacina, ou em alguma clínica, porque no sistema do SUS hoje não existe vacina para herpes zoster, né? E além dela, vários casos aqui vocês conseguem, digamos, ter essa exclusividade, vamos dizer assim, tá? A questão que envolve aqui a parte da capacitação profissional, é importante eu destacar para vocês aqui que a gente fornece toda essa certificação que envolve essa parte de exames rápidos, né? A capacitação inicial, educação continuada sobre cada exame. Então, a partir do momento que vocês têm a Clinicar como parceiro nesse tipo de serviço, você tem a garantia que você vai estar sempre capacitado, treinado e atualizado com tudo de novo que vai entrando em termos de serviços, de vacinas e tudo isso que é bem importante, né? Nós temos mais de 500 horas aulas aqui, para vocês terem uma ideia, dentro da nossa plataforma, disponíveis para ser consumido em qualquer horário, qualquer dia, que a gente entende que a questão, às vezes, do balconista ali, do farmacêutico, não tem todo o tempo disponível, né? Então isso tem que estar pronto para ser consumido no horário que a pessoa pode, e a gente tem isso tudo pronto lá dentro, tá? Aí tem a questão aqui também ó, dos top 10 serviços de saúde mais realizados. Eu não vou entrar no detalhe também, mas hoje, olha só, se você pegar aqui a aferição de pressão arterial, a aplicação de medicamento injetável e exame rápido e teste de glicemia, esses três aqui já somam mais de 70% dos serviços de saúde realizados nas farmácias do Brasil hoje como um todo, tá? Os exames rápidos não Covid também, né? Então a gente tem aqui glicemia, influenza, teste de gravidez, tudo isso disponível para vocês poderem fazer esse tipo de atendimento na farmácia de vocês. Aqui eu resgatei de dentro do reporte Clinicar, que eu vou falar no último slide já na sequência, que é a gente trata aqui a respeito de quais são os tipos de serviços e procedimentos indicação de medicamentos que o farmacêutico faz no ambiente da farmácia. Lembrando que o farmacêutico hoje ele é habilitado, por exemplo, para receitar determinadas vacinas, né? Então você pode fazer, por exemplo, o farmacêutico aqui, ó, o produto, por exemplo, com maior volume de orientação e indicação farmacêutica é esse produto da Exceltis aqui. Na sequência você tem vacina, você tem Dorflex, dipirona, tudo, mas você pode ver que o farmacêutico, isso prova que um farmacêutico bem treinado e capacitado ele ajuda a gerar uma receita importante para a farmácia também. E aí, para encerrar aqui, gente, eu só queria assim, mostrar aqui tá, algumas imagens aqui para vocês, isso para provar o seguinte, assim, ó, quando a gente fala muito de serviços clínicos, a gente lembra muito da turma que está aqui embaixo nas fotos, que são as grandes redes, mas a gente tem um monte de farmácias aí hoje espalhadas pelo Brasil inteiro aqui, ó, associadas, que é uma bandeira de associativismo lá do Rio Grande do Sul, a FECOFAR, que é uma federação importante, que tem redes aí, espalhadas por vários estados do Brasil, aqui a própria Ultra Farma, aqui, que também tem algumas unidades espalhadas por aí também. Então, tem muita gente que não é grande rede fazendo um trabalho espetacular em cima desse tipo de serviço, colhendo resultados importantes, né? Ajudando a vender essa questão da imagem da farmácia deles, né, como realmente um centro de saúde e bem-estar. Ó, aqui também tem clínicas, né, que também são clientes importantes nossos, que também estão presentes no nosso dia a dia. Tem um monte de gente bacana com quem a gente também aprende, compartilha conhecimento e uma série de coisas legais. E aí, para encerrar, eu vou deixar aqui para vocês aqui os nossos contatos aqui. Lembrando o seguinte, ó, se vocês fizerem o contato aqui com o pessoal nosso aqui, tanto via e-mail quanto telefone, faça a solicitação gratuita do reporte Clinicar. Esse reporte ele foi montado agora na virada de 2026. Ele tem todos os dados detalhados da Clinicar do ano 2025, todos aqueles rankings ali de medicamentos ali que eu não consegui, não tive tempo de detalhar para vocês. Vocês têm condição de olhar com calma direitinho todas essas informações. Tem uma série de dicas importantes ali dentro, tem uma série de orientações
que vai ajudar vocês a esclarecer mais ainda essa questão do tema aqui que envolve serviços clínicos, tá? E é isso, eu agradeço aqui a disponibilidade de vocês de tempo. Peço desculpas aí se de repente eu não abordei algum tema que estava faltando, mas estamos aqui à disposição de vocês sempre que necessário, tá? Muito bom, Carlos. Obrigado. Excelentes contribuições. Bom, Isso aí. agora a questão é colocar em prática, né? É isso aí. Gente, fiquem à vontade para mandar perguntas, tá? Eu vou, né, aproveitar o ensejo, lançar alguns debates aqui, umas questões interessantes para, né, que me chamaram a atenção e que eu acho que a gente pode explorar com mais ênfase. Carlos, obviamente você comentou sobre a gama de serviços, né, que podem ser oferecidas, uma gama ampla, mas Uhum. pensando na farmácia que está realmente começando e pensando em dar os primeiros passos, né, rumo a uma assistência farmacêutica mais sólida no seu estabelecimento, quais seriam talvez assim, sair do zero? A gente está falando aqui e qual seria a principal prioridade? Capacitar a equipe ou a adequação do espaço físico? Também é uma preocupação. Ou como é que a gente pode mensurar essas duas frentes e trabalhá-las como, né, como primeiro passo? E assim, ó, dentro daqueles procedimentos mais básicos ali que eu mostrei ali, que eu não tive tempo de mergulhar ali muito, né? Muitos procedimentos desse a farmácia às vezes já faz, né? Ela já tem um espacinho Sim. lá montado para fazer essa questão de medição de pressão arterial, medir frequência cardíaca, fazer aquela questão de medição de temperatura corporal, aplicação de brinco, esse tipo de coisa está dentro do dia a dia da farmácia, já não necessita de uma complexidade muito grande. Mas assim, quando a farmácia se propõe a entrar nesse universo de realmente de fazer serviços clínicos de uma forma profissional, de poder cobrar muitas vezes por esses serviços, que tem muita gente que presta esse tipo de serviço, mas faz de graça. E a partir do momento que você oficializa isso, você começa a gerar um laudo ali para a pessoa ali com o resultado do exame que ela fez, né, que comprova que ela passou, que ela foi atendida por um farmacêutico e né, teve todo um procedimento que segue normas aí tudo da Anvisa, tudo direitinho, você começa a trilhar já um caminho diferente, né? Concorda? Então eu entendo assim, ó, aí é necessário fazer um pacotinho básico, né? A questão de adequar o espaço que eu tenho, ver se está tudo ok com relação a isso. E aí dentro desse o time da Clinicar tem condição de orientar a farmácia com relação a essa questão, né? E a questão também do que envolve o treinamento e capacitação das pessoas, que não adianta você ter um espaço, ter os produtos, ter tudo lá, mas se o teu pessoal não tiver capacitado, tem que estar pronto também. Então, e um detalhe também importante, que eu acho que talvez eu não passei muito detalhe aqui, tudo que envolve a questão dos fornecedores para a farmácia, que isso é uma dor muito grande que a farmácia tem. Às vezes a farmácia quer entrar nesse universo, mas ela não sabe quem é o fornecedor, ela não sabe com quem ela compra, como é que funciona isso. A Clinicar também te dá todos esses fornecedores, te entrega esses contatos todos, que são fornecedores homologados e legalizados junto a todos esses procedimentos que eu falei aqui para vocês, para dar segurança dessa questão que envolve a operação, tá? Então é isso, assim, Leandro. Eu entendo que tem. Assim, a partir do momento que você tem um espaço adequado, você entende que tipo de serviços você já quer começar a fazer, capacita o teu pessoal e você tem os fornecedores já para fazer tudo isso direitinho, tem o sistema da Clinicar já instalado e operando para você poder gerar o teu farmacêutico poder consultar o procedimento, como é que tem que ser realizado e gerar depois o laudo ali direitinho, cara, eu acho que é por aí que tem que começar, entendeu? Muito bacana. E óbvio que existe também o desafio da precificação, né? Como é que você consegue mensurar o melhor valor de cada serviço para garantir margem sem afugentar o consumidor ao mesmo tempo, Isso. entendendo que os serviços têm esse caráter social, comunitário. Quais critérios devem ser considerados nessa formação de preço? O que você entende como é o perfil do público, Quando sobretudo, a mas gente tem olha, outros, a gente olha para o público, outros variáveis? a gente pensa muito assim essa questão, a pessoa não tem dinheiro para gastar na farmácia, mas entenda assim, nós temos quando a gente olha as duas pontas do negócio, você tem lá numa ponta
a pessoa que tem dinheiro para pagar um plano de saúde, que são muito poucos brasileiros hoje que têm acesso a isso. Então, nós estamos falando de um universo extremamente restrito de pessoas que têm dinheiro ou tem um trabalho que a empresa paga isso, né? E na outra ponta você tem a pessoa que não tem o dinheiro para nada, que a pessoa vai lá para o SUS. Mas no meio disso, você tem a pessoa que muitas vezes assim, olha, eu preferiria pegar, gastar, por exemplo, R$ 50 aqui no exame, do que eu ter que ir lá pegar a fila do SUS, ficar 3 horas de pé lá, no meio de um monte de gente doente ali. Muitas vezes eu entrar lá com uma doença e sair com três, entendeu? Então, assim, a gente tem que pensar nisso, né? Agora, essa questão da precificação envolve muito tipo de serviço, né, Leandro? Mas, assim, isso a Clinicar também, ela já tem, ela te dá toda essa questão direitinho. Olha, esse tipo de serviço aqui, na tua região, você pode operar com ele em torno de tanto até tanto. Até porque é importante que a pessoa também realize o tipo de serviço também não muito descolado de outras eventuais clínicas que tenham ali atendendo isso na região dela, né? Para não fazer um negócio nem muito barato para botar fora, ou também não ficar caro que ela no fim não realiza os exames, né? O nosso pessoal também ajuda e orienta com relação a isso, tá, Leandro? E, obviamente, os serviços eles são uma ferramenta importante para você agregar valor à jornada de compra, né? Perfeito, exato, A né? compra de outros produtos, mesmo aquela compra por impulso. Agora, como aumentar o ticket médio com essa experiência e com essa estratégia sem que isso de alguma forma comprometa a ética profissional, que obviamente ganha muito mais peso num atendimento focado em saúde? É, veja só, né? Quando a gente fala, por exemplo, de diabetes, né? Eu vi um número esses dias ali que tem um volume de pessoas que têm diabetes, a pré-diabetes e não sabe, é gigantesco. E assim, quando a pessoa descobre que ela Muito. tem diabetes, ela já está no estágio avançado, e aí ela já vai para os medicamentos, tudo já, ela não tem volta mais. Agora, imagina o seguinte: quando você tem uma farmácia, por exemplo, tem uma equipe lá bem treinada, capacitada, você tem lá um farmacêutico, por exemplo, ali bem atuante, e ele bater um papo com o consumidor e identificar na conversa que, conforme os sintomas ali, essa pessoa pode estar com diabetes, e aí ele oferece: ó, você não quer fazer aqui um exame de medição de glicemia? Aí é baratinho aqui, tal. Vamos aqui atrás, aqui, vai ali, espeta o dedinho ali, faz ali rapidinho. Com isso aí você já imagina o seguinte: você pode salvar uma vida de uma pessoa, melhorar a qualidade de vida dela com um simples exame num momento desse. E é aquela história, pô, identificou, o cara tá com uma pré-diabetes ali, tudo, você vai gerar o laudo, entrega para a pessoa e diz: ó, procura um médico, né? Porque você está com o início, então procura um tratamento já inicial. Concorda que esse consumidor, quando ele sair dessa farmácia, ele vai dizer: poxa, que legal, né? Eu vim aqui para comprar, sei lá, uma escova de dente aqui, ele me ofereceu um serviço. Quer dizer, tudo tem um jeito na condução disso. E os treinamentos que a gente presta, viu, Leandro? Eles abordam isso também, para que não fique parecendo uma empurração de empurroterapia que a gente fala, né? Para cima do consumidor, né? Porque quando a pessoa vê que por parte do profissional de saúde que está ali do outro lado do balcão atendendo ela, existe uma seriedade, né? Como é um comprometimento com a saúde da pessoa e com o bem-estar dela, acho que tudo fica mais fácil, né? Então isso eu entendo que é um ponto bem tranquilo, assim. Acho que esse temor assim as pessoas não precisam ter, não, viu? Legal, bacana. Bom, só falando, interagindo aqui com o time do chat, o Marcelo Borges perguntou do material. Sim, Marcelo, o material será disponibilizado a todos, tá? Em breve vocês terão acesso a essas informações. E a Adriana dá um testemunho, ela é farmacêutica da drogaria da Letícia, e a tecnologia da Clinicar faz a diferença no nosso dia a dia, otimizando Olha atendimentos que de legal. pacientes, exames Bacana. e Obrigado, Letícia, aí outros do atendimentos. feedback. Muito bom. É importante isso, né? Você tem inteligência e tecnologia agregadas à operação e fazendo a Exato. diferença para a farmácia, né? Eu acho que o mais importante, né, para a gente concluir aqui o raciocínio, Carlos, é que o serviço farmacêutico ele está no DNA da farmácia brasileira, né? Sim. Principalmente do PDV independente, que tem aquele espírito comunitário, aquele atendimento mais intimista, Isso, conhece o cliente muito bem lembrado. pelo nome, sabe tudo que ele É, pensa, sabe as dores dele, sabe os problemas exato, dele, e pode melhor do exato. que todo mundo atender de uma maneira otimizada, né?
e as necessidades de Perfeito. saúde de cada um. Entenda, eu ia até colocar na apresentação ali que eu tenho uma foto de uma farmácia assim dos anos 40, aquelas farmácias que tem aqueles balcão alto, sabe? Assim que a gente já em alguns Gentilha. lugares ainda existe isso, né? Mas assim, hoje o que está acontecendo? Nós estamos fazendo a mesma coisa que aquela farmácia na década de 40 fazia, que ele era autoridade muitas vezes de saúde do lugar onde ele estava lá, porque médico era uma coisa rara naquela época, mas hoje a gente tem condição de oferecer esse mesmo serviço para a população, mas de uma forma regularizada, legal, com laudo, com segurança, né? Então, é uma oportunidade que eu acho que a farmácia tem que aproveitar nesse momento, entendeu? Porque eu sempre E, digo assim, quando a pessoa fica doente, geralmente o primeiro lugar que ela lembra é de ir numa farmácia. e com dados, né, à mão, vão Sim, fazer toda a diferença para você conhecer esse cliente de fato, né? É isso. exato. Muito bom. Legal. Carlos. Bom, gente, foi a estreia do Carlos na sessão dos especialistas, né? A área de assistência farmacêutica já existe. Nós tivemos a contribuição do Jauri num primeiro momento, um aspecto mais técnico. Agora a gente traz o Carlos para levar muita informação sobre vendas, rentabilidade e como gerar receita. E esse é um funil, né? A gente nos próximos conteúdos, vamos ter muitos conteúdos com o Carlos, e nos próximos ele vai destrinchar um pouco mais para vocês o que pode fazer a Perfeito. diferença para a receita da sua farmácia, né? Usando bem o serviço com inteligência, ética e tecnologia. Meu caro, obrigado mais uma vez pelas Eu agradeço a contribuições. oportunidade de estar com vocês aí tudo. Continuo sempre à disposição aqui, tá? Maravilha. E agradeço ao time que permaneceu aqui conosco. Quarta-feira tem mais, hein? Na próximo dia 15, mais uma estreia aqui no Quartas de Conhecimento. Bom, não percam. Legal. Carlos, obrigado, boa noite a Forte todos. abraço e tudo de bom para vocês aí, gente. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau.